canal da Marília Mendonça tem 13 bilhões, é isso? Bilhões isso? de Bilhões, views. mano. 13 bilhões. Indo pra Irmã, 14. tu é bilionária. Rapaz. Meu Deus Muito do céu. Bilionária de fãs, de amor. É porque, mano, tu já tá prestando atenção nisso no YouTube, é porque você ouve a mesma música no YouTube várias e várias vezes. Aí você começa a se falar, caramba, É toda a exatamente música tem, isso. tipo, 30 milhões, sabe? Você Você fala, põe a "Caralho". playlist pra limpar a É. casa. Mas, por exemplo, vamos pegar só no caso da Maria. Beleza, YouTube temos isso, Instagram. Qual que é o número mais ou menos no Instagram? São 35 milhões de seguidores. São só 35 milhões de Não, seguidores. só isso. Só isso. Tranquilo. Tá. Só isso. Beleza. Por que você acha que você tem esses números? Cara, justamente o que eu te falei. Às vezes, uma das coisas que eu acho é que eu não me atentava pra isso. Eu acho que o negócio chegou, eu deixei as coisas fluírem tão livres que eu acho que agora que eu quero prestar mais atenção nisso e ver e estar mais de perto do negócio, eu nem sei se vai continuar assim, sabe? Claro que Parece vai. que Não, as você coisas foi quando genuína. você parece que eu falava pra todo mundo, quando eu vejo um artista às vezes que tá muitos amigos que são artistas que estão começando e tal, e um dos conselhos que eu mais dou, eu falo, cara, não faz o seu, faz se seu reprima. negócio, mas não fica pensando demais em sucesso e tal, porque existe uma coisa em vários mercados isso funciona muito bem, mas no nosso parece que isso transparece demais, sabe? A Que pessoa você tem que querer mais do que você exagera demais naquela abraçar coisa, mais sabe? a causa do que o E sucesso, pra né? mim aconteceu, cara, de uma forma muito natural. Foi muito natural de verdade. O meu investimento inicial na minha carreira foi coisa de 1,5 milhão. Foi só isso, e é um investimento muito baixo, falando de sertanejo e tal, né, amiga? Não, mas Assim, me fala mais É. sobre isso. Como assim, no começo da minha carreira, 1,5 milhão? Como que foi esse Esse é um dinheiro? esse investimento. investimento é o quê? Aonde que foi investido? Esse investimento É muito Aonde que rápido. veio esse É. capital? Ele pediu pra, No começo, pra, 1,5 pra, milhão pra já? gente explicar aquela hora. ele veio do... Na gravação do DVD, Eu fui tem uma planilha, né? assinei um contrato com um escritório que já agenciava a carreira do João Neto Frederico, já tinha alguns artistas lá, nosso empresário, Vander, nosso sócio também. E aí, ele pega, a gente assina esse contrato. O Vander tá assinei... feliz hoje, né? Tá super feliz. Ele tem algumas coisas. Mas ele é um alguns cara artistas, feliz, viu? É. Eu acho que é isso que faz o lance dele. Ele é um cara Ele é um cara- feliz e super positivo. Tudo o que a gente quer fazer, ele avalia e bota e vai pra frente. E aí, eu assinei, vou contar a história só pra você entender como é que foi. Eu assinei lá, eu tinha 15 anos de idade. 15 Caramba. foi E o nova, meu hein? primeiro Há 15 projeto, anos. Como que ele te... Vamos voltar até um Não, mas pouquinho. aí a minha herança Como que você ele te tinha 13. encontrou? cara, um cara que gostava demais do meu trabalho, mandou uns e-mails pra ele. Essa história você vai gostar, foi bom você perguntar. Porque você já escrevia E no antes e-mail, disso? já escrevia, já era compositora já. E aí eu comecei a escrever com 12 anos. E aí ele mandou um e-mail, todos os e-mails estavam não abra, não abra, não abra, não abra, não abra, não abra esse e-mail, não abra esse e-mail. E aí disse que o Caramba. Vander teve um dia que ele falou, nossa, mas que cara Vou ter que chato, abrir. pelo amor de Deus, eu vou ter que abrir isso aqui. E aí ele escutou, tinha 4 músicas lá. E aí ele escutou as músicas e me chamou no escritório. E eu era muito fã do João Neto Frederico na época também. E o João Neto Frederico era o carro-chefe do escritório. Aí cheguei lá, mostrei as músicas pra ele, conheci o João Neto Frederico. Aí ele falou assim, tem que fazer mais, né? Tem que fazer, tá bom, mas tem como melhorar. Vai lá compor com os meninos. E aí eu comecei a compor com o João Neto Frederico e conhecer as pessoas em volta deles, os compositores que eles conheciam e tal. E tudo começou assim. Aí eu assinei nesse escritório, na Workshow, é o escritório que eu tô hoje, com 15 anos de idade. E meu primeiro trabalho como cantora foi vir com 18. Então, parte desse dinheiro do investimento, o que ele fazia? Ele me mandava um dinheiro que era como se fosse um adiantamento por mês para eu ir pagando as contas de casa, fazer as minhas coisas ali. E aí eu fiquei vivendo disso e da composição. Quando eu tinha uns 17 anos, acho que foi que caiu o meu primeiro ECAD, assim, sabe? Que é o dinheiro da renda da composição e Tá, tal. mas só pra eu entender. Então, aos 15 você fechou esse contrato. Foi, Só que você falou que o primeiro trabalho só veio aos 18. isso. Então, dos 15 aos 18 são 3 anos. Como que foi esse negócio? Você ficava fazendo o que nesses 3 anos? Cara, quando chegava alguém e falava, vamos fazer alguma coisa, porque eu era emburrada com o Vander. Porque eu achava que ele tava me segurando, sabe? E eu não entendia que com 15 anos eu não ia conseguir fazer nada, porque eu mal consegui depois de véia, ainda mais com 15 anos. Eu não tava preparada pra isso.
E ele só falava, não tá na hora, não tá na hora, não tá na hora, não tá na hora, vai compor. Aí tinha vezes que eu parava de compor, fazia a revolução, ele nem sabia que eu tava revoltado. Nem chegava nele, eu tinha que avisar ele que eu tava revoltado. Olha, você tá vendo? Eu tô sem compor aqui, ó. Entendeu? E nós revoltava junto, Mas né? quando você O bom compõe a era música, isso. vocês compunham pra quem? Para os músicos que estavam no front, digamos assim? Era Na verdade, pros artistas, pros né? artistas, pros grandes artistas, né? Pro Jorge Mateus, na época, João Neto Frederico. É que um compositor vai É que levando o o Jo- outro compositor, que É. vai levando o outro que tem o número do cantor. Naquele caso, o nosso empresário era o Jorge, do Jorge Mateus. E a gente fazia músicas pro Jorge Mateus, assim, já meio que aqui. E a Marília era a retaguarda do... Na João verdade, Neto a gente Frederico tinha um ali do- repertório pra gente gravar. E Só como ia que demorando ninguém gravar. acreditava no meio de mulher virar, aquela velha história. Você acha, você acha que o ambiente era meio machista de antigamente? Ah, ou não? racha- Cara, eu eu não tenho acredito. certeza. Eu não acredito mais nisso, você acredita? Agora, É mesmo? Sabe o que é que agora- eu penso? Eu penso num modo geral. Eu até acho que eu nunca conversei isso com as meninas de uma coisa que eu reflito muito, assim. Eu penso de um modo geral agora que é muito difícil um cara. O Vander, ele é um cara que ele é baita empreendedor, já quebrou umas 4 vezes já, teve casa de show em Goiânia, já foi muito influente, aí quebrou de quebrar mesmo. Então, imagina Ele pra tinha um que vir cara, aqui, Thiago. eu preciso É, lógico. não é simplesmente pelo fato de eu ser mulher, sabe? Porque acontece também com muitos homens, amigos meus que estão dentro do escritório e às vezes ficam irritados porque o trabalho não está sendo feito. Mas eu falo, cara, como é que um cara, você vai pegar um dinheiro, por exemplo, que eu te falei desse 1,5 milhão, não saiu nada do meu bolso, entendeu? Eu sou sócia da minha carreira, mas eu não sou investidora. Eu não tinha dinheiro para isso. Esse 1,5 milhão que ele colocou, esse 1,5 milhão é 1,5 milhão que foi pro seu bolso ou foi pra investir, sei lá, em botar música na Foi rádio? Isso, rádio, para sei lá? investir, DVD. gravação de DVD, Que gasta etc. muito DVD, E né? isso é um dinheiro mínimo, tá? Isso é um dinheiro muito pouco. Pra você Pra lançar todo mundo é. dentro do mercado que fala que esse foi meu investimento, meu primeiro investimento, e depois a empresa, eu me paguei em 2 meses e depois o negócio só foi acontecendo, todo mundo fala, meu Deus, mas isso é muito grande. Porque tem muitos artistas aí que estão com uma planilha aí que nunca vai se pagar. É, coisa Porque de... investiu muito, é isso? Eu e a o Maraísa, quando a negócio- gente o sonho entrou no não escritório, aconteceu, né? a gente entrou com uma planilha negativa de mais de 800, né, irmão? Nossa. Mas o que, Não, que é não isso foi da 800. planilha? É Explica porque a pra gente já entrou com DVD. Nesse escritório a gente já tinha gravado. É que a gente é, tem mais um- velha, né? É mais a história entrou já com a vem, planilha já vem um com pouquinho DVD antes. gravado. E também foi mais ou menos na mesma época. É, a que Marília aceitou também. a gente no escritório, na A verdade. gente foi pro A Marília escritório. aceitou? Eu sonhava Aceitou. com isso a minha vida toda. Não, eu já mas se ela não conhecia a gente já era avalizasse, você amiga. vê que às vezes o relacionamento ele conta muito mais que o dinheiro. Se ela não tivesse avalizado naquela hora que a gente precisava de um escritório, a gente tinha todo o material e a gente ficou mais 5 meses, 6 meses tentando debater um escritório, porque se você não tem um selo te avalizando, imagina pra gente Um também. time, né? E assim, vários críticos da música chegavam assim, ó, tem repertório, tem o visual, agora tá tudo pronto. Se não for, é porque realmente existe... Mas não tem fórmula, não tem fórmula. Não tem, o que eu tava falando, amigo, só pra terminar, é que eu acho assim, aí eu tava falando, imagina pro Vander, um cara que já quebrou várias vezes, isso Colocar antes um de eu dinheiro acontecer, desse, né? olhar e simplesmente colocar um dinheiro e aí você não vai fazer nada pra isso, você não vai se provar, você precisa, quando você quer um investidor em qualquer lugar, você precisa provar que o seu negócio vai dar certo. Qual que é o processo geral do zero da criação de um produto de vocês? Pensando como negócio. O compositor é a base do que a gente faz, né? Do nosso. A gente começou compondo, aí a gente até brincava que a gente era abelha operária, porque a gente tinha um contrato assinado no escritório já como artistas, mas como em todos os lugares acontece, a gente precisava se provar para ver que funcionava mesmo, né? E aí a gente começou compondo e a gente ficava ali por trás das cortinas ali e mandava música para os homens, que era a galera que tava Henrique Juliano, Cristiano Araújo na época. E aí é engraçado porque deu muito certo, eles viram que deu muito certo porque era uma linguagem da mulher. A gente sabe que a mulher é uma E os homens não conseguiam porcentagem, pensar com essa cabeça. uma porcentagem muito maior de consumidoras de arte, de música e de tudo mais. E aí eles chegavam e cantavam, cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que é. E a mulher falava, nossa, mas que bonito, ele tá pensando em mim desse jeito, olha que... Só que era a gente que tá tava mesmo, fazendo. Era ele outra tá- visão. Pra mim, Na vamos verdade, era o que acordar a- esse prédio. Opa. É isso, né? Os caras cantam assim, ó. Já. É. É.
E aí veio a É Com Ela Que Eu Estou também, que o cara vai e fala pra eles, olha, se você foi ela que cuidou de mim, é com ela que eu estou. E aí as mulheres achavam o máximo. Só que ele se Marília divertia fazendo pro também. Jorge Mateus, calma, A sua insegurança não te leva Imagina a mulher ouvindo isso. E aí... Ave Maria. Mas a gente se divertia porque Foi a ela gente que fez. colocava o que a gente queria ouvir. Pra galera ter uma noção aqui, quais são os números de vocês, assim? Eu não sei. Acho que é bilhões, eu acho. Você Isso não- tá alto. Você não trouxe... Na conta bancária? Você não... Amiga, Caralho, Lucão, bilhões na conta Bilionários. bancária. Ô, você Eu não recebo, trouxe a eu cola, não? recebo. Amiga, Mayara, não trouxe. Vamos entrar aqui, bilionária. porque eu não sei. Não Cara, tem, mas é Tipo, engraçado sabe quantos você bilionários tem no perguntar isso. Brasil? Sabe quantos bilionários tem no Brasil? Quanto? 220 bilionários no Brasil. Ah, eu tô lá. É, 220, é isso aí. Fazem parte. Tem uns Amém, três aqui. amiga, amém, amém, eu recebo. Se tiver então Mas, fica Thiago, entrar nessa questão é engraçado. Como a gente tava conversando antes aqui da Mayara chegar, ainda bem que a gente conversou, porque você viu que quando ela chegou não deu mais pra falar. Pra falar, É, ainda bem que a gente inclusive, te ninguém avisou. me avisou que ia trazer o Faustão hoje. Ninguém Faustão me tá avisou. aposentado agora. É. Que é isso? Mas não Que vou me é isso? aposentar ainda Conversa muito, Vai, meu Deus. Não, Vai, mas, irmão, mas eu, vai tinha, na eu, fé. eu tava olhando Eu vou o ficar YouTube quieta da Marília Mendonça. Cara, é só vídeo de 14 milhões pra frente. É. Mano, que absurdo. Isso é uma afronta. O que eu ia falar é que... É É uma é afronta ao assim, algoritmo. Pôs o videoclipe, bate 1 milhão no primeiro dia. Eu falo, meu Deus do céu, não é possível. Caralho, que Por que isso? um vídeo mano? nosso não bate isso? A gente posta um vídeo dá 200 mil visualizações. Que absurdo é esse, mano? Cara, eu acho que é porque vocês se preocupam muito com isso. É Eu ia nada, falar é porque o sobre isso assunto de agora. ganhar dinheiro é muito chato. O povo Não, quer ficar não. rico sem fazer nada. não. Passou por uma situação agora, na pandemia, quando a gente voltou, a gente acabou indo em fevereiro fazer 12 shows na Europa, né? Eu e a Maraísa. E lá a gente já enxergava que tinha alguma coisa acontecendo, que eu ligava muito a TV, eu não sei falar inglês, mas eu ligava a TV e via que estava acontecendo alguma coisa, isso há 2 anos atrás, que estava acontecendo alguma coisa no mundo, assim. E realmente não entendi o que estava acontecendo, mas eu sabia que estava acontecendo alguma coisa. E quando eu cheguei de Portugal para voltar para São Paulo, eu falei, gente, vamos todo mundo de máscara, tá acontecendo alguma coisa. E a gente andava e via todo mundo, os chineses, tudo. E eu não sabia o que era, porque eu não tinha informação. E quando a gente chegou, em março ou abril, se eu não me engano, começou a estourar essa coisa da pandemia no Brasil. E aí a gente veio, eu e a Marais, a gente sempre teve mais transpiração, né? E a Marília sempre foi muito colocada nisso, mas a gente veio fazendo todos os shows do final de semana, chegou num sábado ou numa sexta, não lembro muito bem, mas a Marília ela recusou de fazer um show para mais 5 mil pessoas e a gente não Eu fui a primeira entendia. artista do nosso meio a cancelar um show por causa da pandemia. Mas ela foi muito mesmo no começo, assim, aonde Foi sabia... a primeira. Foi a primeira. Porque Que chegou em mim coragem. Então, de uma... saber fazer e E não- saber e também assim, a hora de foi parar é algo- muito importante, né? Foi algo interessante, porque eu falo que nem sempre... Eu acho que a gente tem que refletir sempre, não entender as coisas numa geral, sabe? Nada é geral pra mim, sabe? Tudo tem sua particularidade. Então, até nessa coisa de críticas, de notícias, às vezes as pessoas ouvem Ela foi demais muito- e às ela vezes as foi pessoas muito não mulher, véi. ouvem, né? Na Eu boa. não, eu Foi eu muito- analiso tudo e se eu muito tiver foda. que pedir desculpa e se eu tiver que reverter o que eu tô fazendo de errado, eu vou lá e faço, sabe? Eu tenho esse negócio. E saiu uma matéria numa revista famosa falando isso, assim, que o que acontece? Meio que chegou na gente, só que o escritório também não estava sabendo como é que estava acontecendo, e falaram assim, para meio que proteger, continuar o show, porque as pessoas pensam assim, cancelar um show, cancela o seu show, gente, vocês não têm noção do tamanho do processo que a gente teve que resolver dessa cidade que eu cancelei. É muita coisa envolvida, não é simplesmente, cancela o show. Ela Não foi é muito assim que corajosa, funciona. velho. Existem E realmente contratos que era- são fechados Era há o timing, entendeu? meses ou até anos, entendeu? A gente tem shows fechados, a gente deve ter, pelo menos, Maiara, Maraísa e Marília, 365 shows fechados que a gente nem sabe quando é que a gente vai pagar, entendeu? Não, isso é Caramba. muito sério, porque, Meu Thiago, Deus. na época, E tem um eu contrato, queria parar e tem de fazer. tudo, é muito caro, gente. Meu E ela foi contratante a hoje, ele única- paga Não, mais Isso caro é por um tipo, show. isso é tipo o que vocês não. falam do Gustavo Lima quando ele fechou lá os 100 milhões de reais. Não. É quando ele vende os shows É porque assim, antecipadamente. Não, amiga, você sempre são vende coisas diferentes Essa, isso. essa venda, ela é personalizada, né? Tipo, é pra cada um, assim. Mas ela acontece bem Ela não é- antes, né? ela não então, é fundo, quando ela quando é começou real. a A nossa pandemia, agenda é fechada. Ela gente- tinha 5 mil ingressos vendidos.
ela tinha, Não, assim, não quando- tô falando nem da palavra... Não, irmã, Porque ela eu não tá sei- Não, falando nesse disso, show não. tinha 10 mil. Nesse show tinha desculpa, 10 mil amiga. ingressos vendidos. Tinha 10 mil. Nesse show tinha 10 mil. É, mas assim, Thiago, a Marília tá O que eu falando. tava explicando é que você vende um show, não dá pra você vender o show pro contratante uma semana antes, um mês antes, ele Sua precisa agenda fazer é um ano trabalho, antes. entendeu? Um ano antes a gente já Se tem o cara uma quer agenda fazer o programada. Réveillon, às vezes em fevereiro você já fechou o Réveillon, entendeu? Agora Isso. pensa pro artista, ele ser tão colocado e saber dizer não. Terminando de contar a história pra vocês, aí, beleza, saiu uma notícia, né? O escritório entendeu por fazer assim, não, as meninas vão fazer o show, acho que meio que uma forma de proteger a gente e não cancelar o show, e aí elas não atendem no camarim e a gente continua assim. Mas no momento, como a gente não tinha, ninguém tinha muita noção do que estava acontecendo, e até teve gente que ficou mais atrasada ainda, porque o trem já estava acontecendo e a pessoa, não tá acontecendo nada, já tinha 5 meses, já, e a pessoa, não. Mas enfim, saiu essa notícia, né? Marília Mendonça, acho que fizeram até com as meninas, Maiara e Maraísa. Não, mas você foi o Foi- pontapé se- e eu se tenho que liberam, falar isso. tipo, se Porque se você não a faz notícia isso, era a gente tipo não assim, vão repara. fazer show, mas não querem ter contato com o público, não vão atender no camarim. Uma matéria com título Porra. tendencioso, tipo assim, Maiara e Maraísa e Marília, beleza, elas estão seguras Mas a e Marília aí o foi ainda público pior, pode... que a o Marília público não fez o pode- show. Mó galera lá embaixo, sei lá, 10 mil pessoas o lá público amontoadas. pode, né? Elas Pra não gente podem, ainda né? foi mais fácil porque a gente ainda chegou a fazer o show. É isso que é importante fazer o não. O não que ela deu foi crucial. E ela Ai, deu meu não pra Deus, eu 10 vou ter que mil tirar. pessoas, Tá cara. alto pra cacete. Pra vocês, não... Maiara, mas pra Pra vocês... mim, eu ainda cheguei a fazer, mas assim, o não dela foi mais crucial ainda. Porque eu fiz o show, às vezes a gente precisa. E quando vi que ela falou não, por isso que é muito importante você ter uma pessoa cabeça, assim, um cérebro. A gente tem. A empresa Workshow hoje, ela é muito. Ela é referência hoje no mercado sertanejo. E a Marília, ela é muito tendenciosa. E na hora que eu fiz os shows do final de semana. Sem saber pra onde eu ia Não, ainda. é que eu pego um negócio Mas assim, ela chegou e falou: não. 10 mil pessoas, não. E isso foi muito importante. Desculpa. Deixa eu te Eu falar. preciso fazer 2 perguntas pra vocês. Beleza. Eu vou deixar você fazer. Mas só falando assim, nessa questão, porque foi muito rápido pra que eu tivesse um entendimento. Falei, cara, não tá insight, legal né? isso aqui não. Realmente. Não, foi eu lendo a corajoso. matéria, eu falei, se fizessem comigo, eu não ia gostar. E aí foi a hora que eu tive que ligar pro meu empresário e falar, cara, não vou fazer. Ah, entendi. Você tinha dito não, só que ia fazer o show sem o camarim. Viu uma matéria, falou, puta, perigoso, aí você disse não. Aí eu cancelei Entendi. o do outro.